Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Em 1999, a indústria televisiva norte-americana faturava cerca de 18 milhões de dólares, baseada numa premissa imutável desde a década de 50, o conforto da previsibilidade. A audiência comprava a virtude dos heróis e a punição dos vilões em blocos de 22 minutos. Mas, quando o David Chase colocou um sociopata e chefe da máfia no divã de uma terapeuta na HBO, ele não estava apenas criando The Sopranos. Ele estava executando o maior teste de estresse de psicologia de massas da história das séries de TV. O risco criativo pagou dividendos históricos. Em menos de uma década, o anti-herói transformou o modelo da TV a cabo, que depois veio a ser o streaming. Breaking Bad viu a sua audiência saltar de 1,4 milhões de espectadores na primeira temporada para o recorde de 10,3 milhões no seu desfecho, impulsionado pela Netflix. A ambiguidade moral deixou de ser uma anomalia artística e passou a ser o ativo financeiro mais valioso de Hollywood. Descobriu-se que o cinismo gerava mais do que prestígio e prêmios do N. Ele gerava retenção e engajamento obsessivo. Mas a economia de mercado tem uma lei infalível. A saturação degrada a exclusividade. Quando a produção anual de séries saltou para quase 600 títulos originais por ano no ápice do Peak TV, o algoritmo das grandes plataformas codificou o anti-herói. O que antes era uma autópsia profunda da decadência humana virou uma folha de cálculo de pré-requisitos corporativos. Para os departamentos de desenvolvimento, o cinismo foi domesticado, desidratado e transformado em uma arquitetura. Uma engenharia narrativa previsível que usa o trauma como um álibi moral e a amoralidade como uma decoração estética. Nesse vídeo a gente vai desmontar essa estrutura, a gente vai analisar os números por trás da fadiga do público e entender como a manipulação industrial de protagonistas moralmente falidos acabou por anestesiar a nossa capacidade de sentir empatia. Bem-vindos à Engenharia da Apatia Programada. Na arquitetura clássica, a forma segue a função. Na televisão corporativa, o argumento segue o padrão de retenção. Para que o espectador passe de 4 a 5 horas maratonando uma temporada onde o protagonista toma decisões abomináveis, os roteiristas recorrem a 3 engenharias narrativas fundamentais. A primeira delas é aquilo que a teoria literária e a psicologia chama de álibi moral. O álibi moral é uma pólice de seguro contra a rejeição. De acordo com estudos de neurociência cognitiva aplicada, o cérebro humano tolera o comportamento antissocial de um personagem se o argumento estabelecer uma relação direta de causa e efeito baseada no sofrimento prévio. O cinismo industrializado transformou o trauma num botão de reset moral. Não importa se o personagem trai os aliados ou desvia recursos públicos. No momento em que a narrativa insere uma cena dele visitando um parente doente ou lidando com estresse pós-traumático, a audiência é neurologicamente induzida a perdoá-lo. O trauma deixou de ser um traço de personalidade para se tornar uma blindagem narrativa. O segundo elemento é o contraste de crueldade manipulativa. Para manter um personagem moralmente ambíguo no papel de herói, a indústria aprendeu que não precisa fazer o bom. Basta fazer com que todos ao redor dele sejam infinitamente piores. É a matemática da moralidade relativa. Se o protagonista é um assassino de aluguel cínico, basta introduzir um cartel sádico como oponente. Numa escala onde a depravação do antagonista é nota 10, a sociopatia nota 6 do protagonista é recebida pelo público como virtude. Essa técnica satura porque elimina o verdadeiro conflito moral. O espectador já não reflete, é apenas forçado a escolher o menor dos males. E por fim, a gente tem a estética da profundidade artificial.
Existe uma correlação direta estabelecida pelos departamentos de arte de Hollywood. Paletas de cores dessaturadas e fotografia em alto contraste comunicam prestígio. Se revolver os tons quentes de uma imagem e banhar o cenário em cinza, azul petróleo e sombras escandinavas, o subconsciente do público associa visualmente aquela produção a algo maduro. Mas o design estético virou um substituto para a profundidade psicológica. O cinismo contemporâneo veste roupas caras e habita cenários brutalistas, mas por trás da casca visual de luxo, os diálogos frequentemente repetem os mesmos clichês nihilistas vazios. A estética já não serve à história, está apenas disfarçando a falta de uma. A consequência inevitável de uma linha de montagem baseada no cinismo é o fenômeno psicológico bem mapeado, a fadiga da compaixão ou a anestesia emocional. Quando o comportamento cruel de um protagonista é repetido à exaustão ao longo de múltiplas temporadas, o cérebro humano ativa um mecanismo de defesa perceptual. Nós simplesmente paramos de nos importar. Estudos de psicologia aplicada mostram que a empatia do espectador não é um recurso infinito. Para que haja um engajamento dramático é preciso o contraste da esperança. Quando uma narrativa elimina qualquer traço de redenção genuína, o público atinge o ponto de saturação. O cinismo constante gera uma paralisia afetiva. Esse distanciamento sabota o ápice de qualquer história, que é a queda. Na tragédia clássica, o declínio do herói evoca terror e piedade porque o público enxerga a perda de algo valioso. Na arquitetura do cinismo contemporâneo, a ruína perdeu completamente o peso. O público já decodificou o algoritmo do castigo. A gente sabe, com precisão estatística, que o anti-herói terminará isolado numa mansão brutalista, assassinado ou encarando as consequências legais no último episódio. Como o destino final virou uma cláusula contratual obrigatória de roteiro, o suspense deixa de existir. A queda não choca, ela apenas cumpre o protocolo corporativo. Ao transformar a amoralidade numa fórmula comercial segura, a indústria cultural produziu um efeito colateral paradoxal. O anti-herói, que nasceu para desafiar o status quo e rasgar o véu do puritanismo hipócrita da TV aberta, acabou por se tornar o maior agente da nossa apatia coletiva. Ao nos cercar de narrativas onde todos são corruptíveis, onde nenhuma instituição funciona e onde o altruísmo é tratado como ingenuidade, a ficção industrializada parou de refletir o mundo real e passou a justificar o nosso pior lado. A mensagem subliminar, cínica, não é mais assista à complexidade humana, mas sim não tente mudar nada porque o mundo é podre por padrão. A arquitetura do cinismo é perfeita em engenharia, mas estéril em alma. Ela constrói palácios visuais impecáveis, mas deixa a gente trancado do lado de fora, assistindo à destruição humana sem derramar uma única lágrima. Talvez o verdadeiro risco criativo da nossa era já não seja encontrar novas fórmulas de abraçar a escuridão. Talvez o maior ato de rebeldia artística hoje, num ecrã imundo de sombras planeadas, seja ter a coragem de acender a luz. E eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre toda essa construção, toda essa narrativa hoje sobre o anti-herói e sobre esse cinismo, né? Porque talvez o maior ato de rebeldia hoje pode ser realmente ser bom e não ser mal. Eu quero que você deixe nos comentários aí embaixo a sua opinião. Também quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o like e compartilhe com todo mundo, porque é extremamente importante aqui na plataforma, tá bom? Dito isso, nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá e tchau! Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations.